número 4 aí para vocês. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente a bitola dos fios condutores e disjuntores, de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro é especificada a associação para 3 circuitos distintos de uma residência, relacionando a tensão do circuito, bitolas de fios condutores e a intensidade de corrente máxima suportada. Beleza. Com base no dimensionamento do circuito residencial, em quais circuitos e equipamentos estão ligados adequadamente? Então nós temos que analisar, porque nós temos potência e tensão. Se eu tenho potência, né, aqui ó, potência, por que eu estou falando que é potência? Porque está medido em watt. Se é watt é potência. Aqui tem as potências e tem as tensões. Utilizando o π, né, o PVI, P é igual a V vezes I, eu consigo calcular as correntes, porque eu tenho o P e o V. Então, para o circuito 1, vamos lá, se P é igual a V vezes I, vamos colocar aqui, ó, P é igual a V vezes I. A potência, 4.200 watts. A tensão é 110 volts. E a corrente eu vou calcular. Então, a corrente aqui no circuito 1, 4.200 watts, dividido pelos 110 volts. A corrente aqui é de aproximadamente 38,2 amperes. Certo? Depois a gente faz as conclusões. Circuito 2, mesma coisa. P é igual a V vezes I. A potência, 4.200 também. Dobrei a tensão, vezes o I. A corrente, os 4.200 dividido por 220. A corrente, aproximadamente metade da outra, né? 19,1 amperes. E o 3, vamos lá, mesmo procedimento. P igual a V vezes I. A potência é 6.600. A tensão é 220. E a corrente eu vou calcular. A corrente vai ser 6.600. Questão do Enem. Dividido por 220. Questão é igual, a corrente é igual a 30 amperes. Então a gente tem que ver quais disjuntores vão estar adequados. Ó, no circuito 1, a corrente é de 38,2 amperes e o disjuntor é de 20 amperes. Então ele não está dimensionado adequadamente. No circuito 2, o disjuntor é de 20 e a corrente é de 19. Está no limite, mas está ok. Então o circuito 2 funciona. O disjuntor é de 20. E no circuito 3, a corrente é de 30 e o disjuntor é de 35. Então funciona também. Então os circuitos 2 e 3 vão funcionar adequadamente. Resposta é a letra E. Questão 5. As propriedades elétricas de dois resistores A e B foram investigadas e os dados obtidos para eles foram dispostos em um gráfico V por I, em que V é a tensão e I é a corrente elétrica por esse circuito. As curvas para os resistores A, essa linha que faz uma curva aqui, e B, a tracejada que vai reto, são representadas na figura a seguir. Com base nos dados apresentados, analise as afirmativas. Está dizendo que o resistor B é ômico.
Olha só, um resistor ôhmico, pessoal. Ôhmico. Um resistor ôhmico tem como característica a resistência constante. Ou seja, a tensão e a corrente elas variam linearmente. Então a tensão aumenta, a corrente aumenta na mesma proporção, de maneira que a resistência fique constante. Então o resistor A é essa curva aqui, ó, ele faz curva. Então ele altera o valor de tensão e corrente de maneira que ela não fique constante. Uma característica nítida do resistor ôhmico é ser uma reta no gráfico V por I. Por isso, a afirmativa é verdadeira. O resistor B é ôhmico. Segunda afirmativa, os resistores têm resistências iguais quando submetidos a uma tensão de 10 volts. É só a gente olhar o 10 aqui, ó. 10 volts, vejam só, ambos estão com uma corrente de 20 mA. Só para lembrar, resistência é tensão pela corrente. Se eles estão na mesma tensão e na mesma corrente, vejam só, o gráfico eles se cruzam nesse ponto de 10 volts. Então, a afirmativa 2 também é verdadeira. A 3. A potência dissipada pelo resistor A, o resistor A é o da curva, quando submetido a uma tensão de 20 volts, é de 0,6 watts. Então, a gente pega aqui, ó, 20 volts, está aqui nesse ponto. Sabemos que P é igual a V vezes I. Então, a potência, a tensão é 20 volts. E a corrente nessa situação é 30 miliamperes. Então, é 30, não pode esquecer do mili. Às vezes as pessoas esquecem. Vezes 10 a menos 3 amperes. Então, a potência 20 vezes 30 vai dar 600 vezes 10 a menos 3 watts. Se eu andar 1, 2, 3, eu zero aqui. 3 para a esquerda aumenta 3 aqui. Então, isso aqui equivale a 0,6 watts, o que deixa a afirmativa número 3 correta. Tá? Afirmativa 4. O resistor B apresenta uma resistência de 50 ohms quando submetido a uma tensão de 5 volts. Beleza, vamos olhar aqui, ó. 5 volts, a corrente é 10 miliamperes. Então, para 5 volts, vamos lá, resistência é a tensão dividido pela corrente. Então, a resistência vai ser igual a tensão, são os 5 volts. E a corrente, vejam só, 10 miliamperes. Muita atenção nos cálculos. 10 vezes 10 a menos 3. Então, vamos fazer a conta aqui com calma. 5 por 10 dá 0,5. 0 menos 3 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1000. 0,5 vezes 1000. A resistência é de 500 ohms. E aqui está dizendo que é de 50, então essa daqui está errada. Então, as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Vamos lá. Número 6. Variando a diferença de potencial elétrico U, vestibular da UEM, Universidade Estadual de Maringá 2016. Lá o vestibular deles inteiro é nesse esquema de somas. Pelo menos foi quando eu fiz, né, há um bom tempo atrás, no ano de 1998, era desse jeito. A prova inteira, não sei se eram 45 questões, na minha época, ou 50 questões, todas assim de somar. Né? Eu acho bem... puxa mais, né? Porque você tem que analisar todas, né? Para ver o que está certo e o que está errado. Enfim, vamos lá. Variando a diferença de potencial elétrico U em volt aplicada a um dispositivo e medindo a intensidade de corrente elétrica I em ampere, em que através obtemos os resultados mostrados no quadro abaixo. Sabendo que a resistência elétrica desse condutor mede 40 ohms,
quando a corrente é zero, né? Quando ele está desligado do circuito, vamos dizer, sobre as propriedades elétricas desse condutor, podemos afirmar que, vamos lá, primeiro, a resistência elétrica do condutor aumenta linearmente com a corrente aplicada, desculpa. Vamos ter que calcular. O que é aumentar linearmente? Aumentar na mesma proporção, certo? Então, nós vamos ter que calcular um por um. Né? Eu vou ter que calcular para 15, 50, 90, 130 e 170. Então, ó, resistência. Vou colocar uma vez a fórmula aqui. V por I, né? Então, vamos lá. Para esse primeiro aqui. Vou chamar esse aqui de 1. Esse aqui de 2. Esse aqui de 3. 4. 5. Atenção. 15. E a corrente 1/4. Quando divide por fração, mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, vai dar 60 ohms. Esse aqui é o do primeiro. Vamos analisar o próximo. Não vou colocar a fórmula de novo, não. Eu vou direto ao que nos importa. 50 por meio. Vai dar 100 ohms. É o 2. Tá? Vou continuar aqui embaixo. O 3. 90 dividido por 3/4. Vai dar 360 por 3, vai dar 120 ohms. Esse aqui é o nosso 3. Próximo. Esse aqui, 130. Esse aqui tá fácil. 130 por 1. 130 ohms. Esse aqui é o 4. E o último aqui, 170 dividido por 5/4. Então vai ser 4 vezes 170 dividido por 5. Isso aqui vai dar 136 ohms. Isso aqui é afirmativo, é o número 5. Então, turma, vejam só, 60 para 100 aumentou 40, depois aumentou 20, depois aumentou 10, depois aumentou 6. Então, não aumenta linearmente. A afirmativa 1 está incorreta. Tá? Vamos à afirmativa 2. A resistência do condutor quando a corrente que atravessa é 1 ampere vale 130? Nós já calculamos aqui, ó. É essa daqui, ó. 130 volts para 1 ampere, 130 ohms. Então, essa aqui está correta. Tá? Vamos para o próximo aí. Em um gráfico U por I, a resistência em cada ponto será numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pela origem e pelo ponto considerado? Sim. Né? Se eu tenho um gráfico aqui. Tensão por corrente. A inclinação θ aqui, ela dá para a gente a resistência. Então, essa afirmativa número 4 aqui, ela é verdadeira. E a 8? O condutor dissipa energia numa taxa de 21 watts quando a corrente é meio ampere. Vamos analisar. A 4, a 8 aqui, ó. P é igual a V vezes I. Então vamos lá. Para meio ampere, ó, 50. A tensão é 50. E a corrente é meio. Isso aqui vai dar 25 watts. Então essa daqui está errada. O condutor é ôhmico? Para que ele fosse ôhmico, a resistência em todos os meus cálculos aqui deveria ser igual. Será a mesma para caracterizá-lo como ôhmico. Isso não aconteceu, então essa aqui está falsa. Então eu tenho como corretas as afirmativas número 2 e número 4.
que vai dar um total de 0,6.